eu estou aqui para compartilhar com você sobre saúde pastoral. Como manter a saúde pastoral em uma sociedade em processo de desumanização. Eu quero então aqui trazer algumas reflexões, algumas provocações e algumas proposições. Mas lembrem-se, eu pretendo ser um facilitador de diálogo. Então eu gostaria de apresentar, e a nossa dinâmica aqui será: eu apresentarei um pouco mais algumas reflexões, vou fazer aqui algumas reflexões, provocações e até proposições, mas aí depois, quando fecharmos este momento de exposição, nós teremos um outro momento que será um momento de diálogo. Então, queria que se preparassem para esse diálogo, né? Que é esse tempo de construção do saber, de construir aquilo que nós desejamos, que é o conhecimento. Eu também sou pastor, como você, né? E estou em atividade já há alguns anos. E por 22 anos eu pastoreei igrejas metodistas de tempo integral, sendo o pastor titular da igreja, né? Tive a oportunidade de servir no Mato Grosso, depois em Marília, aqui no interior de São Paulo, Piracicaba, interior de São Paulo, Campinas, já um interior, mas já uma grande cidade, e agora estou morando em São Bernardo do Campo, nomeado de tempo integral como professor. Então há uma jornada, uma caminhada ministerial, e ela se mistura com essa formação acadêmica. E eu acho que ficará bem visível na aula de hoje essa mistura, essa fala a partir do conhecimento acadêmico e a partir da vivência pastoral. Por isso, quais os objetivos que eu tenho aqui a apresentar a vocês? Quero apresentar pressupostos epistemológicos que auxiliem na compreensão do tema. 2, eu quero trazer aqui para iluminar um pouquinho o nosso diálogo, uma forma de olhar para a sociedade, um olhar sociológico a partir de Zygmunt Bauman. Então, estou usando ele como um referencial teórico, né? Então, eu estou demonstrando aqui que é impossível agirmos de forma totalmente objetiva. A gente acaba agindo muitas vezes de forma subjetiva. Nós fazemos escolhas. E eu fiz uma escolha ao propor avaliar a sociedade deste momento, né? Então, eu estou assumindo a subjetividade. E ao assumir a subjetividade, eu pretendo que seja uma boa subjetividade. Porque eu esclareço a você que essa foi uma escolha do professor. Também quero convidar você a dialogar sobre as demandas de uma sociedade de consumo e o fenômeno da customização da religião. Quem sabe seja novidade para alguns esse termo, né? Customização da religião. Mas a gente chega lá. E depois, eu gostaria de elencar possíveis desvios enfrentados no exercício do ministério ordenado, consagrado, designado. Cada denominação vai utilizar uma forma que possam causar adoecimento. Há algumas questões que acabam promovendo enfermidades no ministério do pastor e da pastora, que assumem a liderança de uma igreja local, de um corpo, e naquele lugar vai exercer o ministério que Deus lhe deu. Eu gosto muito dessa parábola
dos 6 cegos sábios. Acho muito legal, muito joia, o jeito que é contada a possibilidade de se perceber um objeto, mas de vários prismas, de vários pontos, de vários olhares ou de vários toques. Diz assim: 6 homens sábios do Industão, uma terra bem distante, ouviram atentos os boatos sobre um animal gigante e, apesar de serem cegos, foram ver o elefante. O primeiro passou as mãos sobre a barriga dura e falha e explicou bem confiante: minha análise não falha, este tal de elefante mais parece uma muralha. O segundo tocou as presas e proclamou com confiança: este tal de elefante não é brinquedo para criança, tão pontudo e afiado, mas parece uma lança. O terceiro chegou à tromba, elogiando a bela obra, tão comprido e gelado, vejam só, ele até dobra. O flexível elefante, mas se parece uma cobra. O quarto sentiu a pata e teve logo a recompensa, percebendo a semelhança, anunciou com indiferença: esse animal mais se parece com uma árvore imensa. O quinto tocou as orelhas e sugeriu conservador: mas que belo utensílio nestas tardes de calor, este tal de elefante, mas se parece um abanador. O sexto subiu às costas, dispensando a outra borda, e pendurado pelo rabo disse: não sei se alguém discorda, mas para mim este animal mais se parece uma corda. E então os sábios homens discutiram inconformados, cada um com o seu discurso, sem ouvir os outros lados, pois estavam certos em parte, mas completamente errados. Existem várias possibilidades de se falar sobre um tema, sobre um assunto, sobre um título de uma disciplina. O outro slide que eu quero compartilhar com vocês é uma afirmação do Carlos Mesters, e que eu gosto muito, um biblista, né? Nos ensina, através do seu método, a entrar na leitura bíblica a partir de uma leitura popular. E ele vai dizer o seguinte: a verdade está do lado de fora da janela e depende do lugar onde eu estou dentro da sala, é o que eu consigo enxergar lá fora. E se eu estou bem próximo da janela, eu tenho uma visão ampla, eu tenho uma visão clara, eu tenho uma visão mais estendida do que está lá fora. Se eu me afasto da janela, eu tenho uma visão mais encurtada do que eu vejo lá fora. É menor o meu campo de visão. Se eu me achego à direita, eu consigo enxergar a torre da igreja. Se eu me achego à esquerda, eu vejo lá a praça da cidade. Então, depende do lugar onde eu estou. Depende do lugar onde eu me encontro dentro da sala, para que eu possa, então, definir o que eu estou enxergando e poder descrever. Aqui vem, então, a citação para que você tenha esta possibilidade, né, de depois copiar ou ir ao livro para entender um pouquinho mais. E aí ele fala até da importância da construção do saber, que é trocar ideias, conhecimentos com outras pessoas, pessoas que estejam em outros lugares da sala. E ao olhar, né, para aquele lugar e compreender o que o outro também está enxergando, nós conseguimos uma visão mais ampla do que seja esse nosso objeto, né, de pesquisa. Isso que nós estamos
falando, isso que nós estamos dizendo. Por exemplo, de que pressuposto epistemológico nós estamos partindo? De onde nós estamos partindo para poder aí realizar as nossas reflexões agora? É muito fácil. A gente tem que lembrar que episteme está ligado ao aspecto próprio de conhecimento, mas o conhecimento sendo estudado, ou seja, epistemologia é uma ciência e é a ciência do estudo. Você está estudando sobre o estudo, sobre o conhecimento. Por isso, neste momento, eu gostaria que você olhasse para mim, né? Eu estou aqui para falar de saúde com você. Eu estou aqui para compartilhar com você sobre saúde pastoral. Mas eu não tenho condições, pela minha formação e pela forma que nós estamos aqui, de fazer uma análise aí, um exame, né, de consultório com você. Aqui não permite que eu e você possamos ter um momento de anamnese, onde eu possa perguntar algumas coisas para você, né, possa dialogar com você e você vir me respondendo aqui. A minha formação não é uma formação médica. Por isso, eu tenho que ter isso bem claro na minha mente, de que eu não sou um médico falando de saúde. Nós estamos partindo aqui de outros pressupostos. E que pressuposto é este que nós estamos partindo? Estamos partindo do pressuposto de que eu e você vamos nos sentar e vamos falar sobre o tema. Mas a pergunta é, de que lugar nós estamos falando? Onde eu me posiciono como professor ou facilitador dessa disciplina para conversar sobre saúde com você? Onde eu estou? De que lugar eu estou falando para poder, então, dizer para você, olha, lá fora na janela tem algumas questões. E lá na janela, do lado que eu estou enxergando e que eu estou me propondo a ver, eu vejo algumas coisas. E eu vou compartilhar com vocês. E vocês também vão ter oportunidade, daqui a pouco, de compartilhar comigo um pouco mais sobre este aspecto, que é o aspecto do olhar sobre a saúde pastoral. Então, de que lugar nós estamos falando? Então, não sou médico. Não estou aqui como médico. Eu estou aqui como um pastor e um teólogo pastoralista, conversando com pastores e pastoras sobre este tema da saúde pastoral. Os nossos pressupostos aqui do conhecimento a partir da ciência e da teologia. Então, se eu e você temos clareza de que o nosso conhecimento, a nossa fala, ela vem a partir desse encontro da ciência com a teologia, então nós estamos falando a mesma linguagem e temos clareza do que estamos falando. Por isso é importante relembrar algo. Quando vamos falar dos nossos olhares, ou seja, do pressuposto que estamos partindo, é lembrar, olha, aqui, nesse momento de bate-papo, o nosso olhar é o olhar da teologia prática.
Vocês tiveram oportunidade de ouvir leituras a partir da teologia bíblica, não foi? Várias leituras, ou seja, é o olhar, é quando nós colocamos os nossos óculos, as nossas lentes e olhamos para o texto sagrado, e quando olhamos para o texto sagrado, nós, de forma séria, levando em consideração a seriedade do estudo da palavra de Deus, nós então vamos nos aprofundando para conhecer o que essa palavra, inspirada por Deus e que nos alimenta, tem a nos trazer. Mas os nossos olhares estavam enquanto olhares para o texto bíblico. É o texto que ilumina a reflexão. A teologia prática, ela tem uma metodologia diferente. O que ela faz é colocar a lente para olhar para a realidade, para olhar para a prática, para olhar para o cotidiano. E ao olhar para o cotidiano, ela vai então perguntar ou analisar esse cotidiano de um ponto de vista teológico. Como que teologicamente a gente faz isso? E aí você tem então um aspecto muito importante das teologias, que é essa interface, essa interdisciplinaridade entre as várias formas do conhecimento. Então você tem a teologia prática olhando para a prática e dialogando com outras formas de teologia e também com a ciência, dizendo: isso aqui, analisado a partir daqui, pode ser isso. O que é a teologia pastoral? Né? Eu me apresentei aqui como um teólogo pastoralista. Né? É um braço dessa teologia prática, mas que está voltada de forma especial para o cuidado da igreja. Né? É um olhar pastoral sobre a teologia e a igreja. Agora, o que é a ação pastoral? A ação pastoral é a prática efetiva da igreja no mundo. Pastoral, ela tem uma abertura, ela tem, vamos dizer assim, uma interpretação bem ampla, que é entender a ação da igreja no mundo. Então ela é maior que o ministério de uma pessoa, seja ela ordenado, ordenada, consagrado, consagrada, designado, designada, seja quem for. Todo cristão pastoreia, todo cristão recebe essa vocação para, em nome do grande pastor, possa cuidar de outras pessoas. Aí entra muito a ideia do sacerdócio universal de todos os crentes. Agora, o que é importante é que essa palavrinha pastoral, utilizada aqui no título da nossa disciplina, ela não está neste contexto amplo. A palavrinha do título, ela está no contexto de falar da pessoa do pastor e da pastora, daquele e daquela que exerce um papel de liderança, que tem uma função específica, uma função pastoral específica. Então, ainda que eu esteja fazendo uma abordagem teológico-pastoral, uma leitura pastoralista, a palavra aqui é a figura do pastor e da pastora, do líder, da líder. Né? Eu fui atrás de alguns documentos que pudessem nos ajudar. Nós temos um trabalho que é feito por psicólogos e psiquiatras cristãos, né? Corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos. Eles produzem uma revista e são textos muito interessantes, e alguns deles acabam promovendo, inclusive, né, palestras, né, online,
Então vale a pena você pesquisar, né? Eu dei algumas dicas aqui. E eu quero aqui apresentar um texto que ele é muito interessante, que é da Ebert. Ela tem um texto onde ela vai falar sobre o sofrimento pastoral. Então aqui a ideia do sofrimento do pastor e da pastora. Então nós estamos como uma leitura pastoralista olhando para o quê? Para a prática, para a vivência, para o presente. E é uma psicóloga que trabalha especificamente com pastores e pastoras em sofrimento, que vai dialogar um pouquinho mais sobre isso. Então vejamos, o trabalho pastoral, seus desafios, bem como suas implicações físicas, psíquicas e sociais para a saúde do pastor e da pastora, já foi alvo de diversas pesquisas. Então, o que é importante? Nós olharmos para aqueles que pesquisam e colocam à nossa disposição seus materiais, o que eles encontraram, né? Existe muito de pesquisa de campo. E como é importante que eu e você tenhamos clareza dessas pesquisas de campos. Nós nos acostumamos tanto na área da teologia com pesquisas bibliográficas e às vezes nós temos dificuldade. Quando eu fui fazer a minha dissertação de mestrado, uma das opções que eu fiz foi fazer parte da minha pesquisa como pesquisa de campo. Eu queria olhar para a realidade. Eu queria ver o que acontece na realidade e depois analisar a partir da teologia. Nós precisamos, então, de perguntar para as pessoas que já trabalham com pastores e pastoras em sofrimento o que eles conseguiram aí retirar, né? Claro que daqui a pouco, mais para frente, eu vou falar das minhas percepções. E quando nós abrirmos a possibilidade do diálogo, lá no momento, no segundo momento do nosso encontro, você também vai falar das suas percepções, das suas leituras. Mas esses teóricos e também profissionais da saúde psicológica e psiquiátrica, eles já fizeram muitas pesquisas. E eu acho interessante, aí eu coloquei um asterisco, esse pontinho vermelho aí, e embaixo aqui, alguns dos pesquisadores que trataram deste tema, né? Você pode depois dar uma olhadinha no texto dela, e nós temos inclusive aqui já no nosso chat a colocação, né, desse endereço. Apesar desses pesquisadores e pesquisadora deles focarem linhas ou pressupostos epistemológicos ou olhares, análises diferentes, ou seja, estão olhando de lugares diferentes de dentro dessa sala, algumas coisas acaba ficando evidente. E o que a Ebert vai nos colocar é que o trabalho do pastor e da pastora evangélico-evangélica apresenta inúmeros desafios, os quais interferem significativamente em sua qualidade de vida. Então, é importante nós olharmos para esse fazer o ministério pastoral, para a ação ministerial deste e desta, que assume na organização da sua instituição o papel de pastor e pastora. E esse teórico é o Silva, que faz um trabalho junto com ela, né, num outro texto, que
Há uma semelhança entre o trabalho pastoral e o trabalho no mercado secular. E isso, né, essa comparação e esse assemelhar a forma do trabalho pastoral com ações do mundo corporativo tem trazido, na pesquisa deles, né, tem acarretado muitas alterações físicas, psíquicas e sociais. Então a gente precisa de pensar um pouquinho nisso. Essa figura do pastor, da pastora, daquela que assume o ministério, o que acontece? Ele tem pressupostos de ação. E a pergunta é: quais são os pressupostos que temos utilizado para realizar o ministério? É o pressuposto teológico ou o pressuposto mercadológico? A gente precisa de conversar um pouquinho sobre isso. E aí continua então a fala. As exigências estabelecem que, aí eu ainda deixei em vermelho aqui, ser apenas um bom pregador dominical não basta. Tem que ser também bom vendedor de bens, né? Bens simbólicos, né? E até bens reais. Tem gente que consegue vender alguns souvenirs com aspectos espirituais. Tem que ser um bom líder comunitário. Tem que realizar um trabalho de rádio, né? Ser um verdadeiro radialista, entender de direito, fazer papel de psicólogo e conseguir, inclusive, né, ser um político. Então, quantas vezes você vê aí as leituras desse e dessa que acaba tendo que fazer e falar de forma muito competente para então ser valorizado. No trabalho deles, eles vão dizer assim: há uma importação dos modos de ser e de fazer do mundo corporativo para o âmbito da igreja. Ou seja, a igreja acaba olhando para o jeito que o mundo corporativo faz e começa então a se capacitar. E aí no texto, vocês podem ler depois, críticas fortes à ideia de um pastor ou pastora coach, assim, falas importantes que vale a pena você ir depois ao texto, certo? Você investir tempo nessa leitura. Agora, nesse sentido, é uma redefinição nada teológica, mas mercadológica. Quer dizer, isso aqui sou eu que estou afirmando a partir da fala dela, né? Quer dizer, não tem nada de teológico, a gente ressignifica, redefine, apresenta possibilidades de ações para o ministério pastoral, mas que não tem pressupostos teológicos, são pressupostos mercadológicos da missão e do papel do pastor e da pastora. Nessa ideologia mercadológica, o que vale é o resultado. É a produtividade. Olha, gente, vamos conversar só entre nós aqui. Nesse momento eu só falando, depois eu vou ouvi-los também, né? Mas fala, tem uns encontros de pastor e de pastora, onde as pessoas se desumanizam porque elas começam a se divinizar na frente dos outros. As pessoas começam a contar papo, né? Muito gogó, muita conversa. Autopromoção, porque na minha igreja, porque lá no corpo onde eu sirvo, eu fiz isso. E aí vem as estatísticas, vem os testemunhos das construções. E aí a gente começa, e tem muito a ver com a reflexão pastoral que nós tivemos antes da aula, né?
falando desse cuidado que a gente precisa de ter para não olhar para o nosso título, ou olhar para o nosso cargo, ou para aquilo que nós estamos fazendo no momento e nos reduzirmos a isso e achar que nós somos o nosso cargo. Não somos. Somos muito mais que isso. Mas nessa lógica mercadológica, o que a gente vê é um imperativo do que ficou conhecido na história, né, como ética consequencialista. O que é o imperativo consequencialista, né? O que é essa ética? Foi quando surgiu o pragmatismo e o utilitarismo. Que vamos lá. O pragmatismo, e eles estão presentes hoje, gente. No mundo corporativo, no mundo mercadológico, essa ética pragmática e essa ética utilitarista está muito presente. O que é a ética pragmática, né? O pragmatismo. A boa conduta é aquela que permite o agente conseguir aquilo que ele queria. Ou seja, ele tem um objetivo. Ele vai e realiza a sua ação. Se ele alcançou o objetivo, então a conduta foi boa, foi correta. Ou seja, é o resultado. É o que nós chamamos de ética do resultado. Então, eu tenho um objetivo, vender televisão. Eu tenho um objetivo, vender planos da Claro. Planos imóveis. Eu tenho o objetivo de oferecer algumas mercadorias. Aí então, eu vou e faço de tudo. Se eu vendi bastante, não importa o jeito que eu vendi. Se eu vendi bastante, eu sou um bom vendedor. Então a análise é o melhor vendedor que nós temos na nossa empresa. Eu alcancei o que eu me propus a fazer, e o que eu me propus a fazer foi vender. Eu consegui vender. Palmas para mim. Agora, nós temos também uma outra leitura, né, da ética de resultado, que é a utilitarista. É aquela leitura onde o que fala se foi boa, se foi correta, se foi certa a minha ação, não é se eu alcancei o que eu queria. É se aquilo que eu fiz trouxe felicidade para a maioria das pessoas. Ou seja, se o maior número de pessoas foi beneficiada com o resultado. O que a gente tem de leitura utilitarista por aí. Eu lembro lá no início da pandemia, pelo coronavírus. Gente, quantos discursos de gente boa, né? Mas baseado em ideias utilitaristas terríveis. Leituras assim: quem vão morrer são os velhos. Então deixa eles escondidos lá. Se morrer vai ser um pequeno número e vão ser os velhos. De repente foi mudando tanto as coisas agora, né? Que quem está morrendo são os novos. Conversando com a minha irmã, nós vimos quantas pessoas conhecidas, nossa, de 30 a 50 anos faleceram nesses últimos tempos. De Covid. Pessoas novas. A ideia utilitarista é, não, mais pessoas vão ser beneficiadas do que as pessoas que serão prejudicadas. Então o certo é isso. Essa leitura utilitarista. Eu coloquei um exemplo aqui, né? Se a gente fosse olhar, imagina a avaliação. Eu fui superintendente distrital por muitos anos na Igreja Metodista, né? Por 12 anos, eu, na estrutura da Igreja Metodista, fui superintendente, então eu liderava
um grupo de pastores e de igrejas de uma determinada região e respondia ao bispo, que era a autoridade maior dessa região eclesiástica. Quantas vezes eu fui fazer avaliação de pastores? Na realidade não é avaliação, né? É prova. Avaliação é quando a gente tem um processo. A gente olha o que aconteceu no decorrer. Na Igreja Metodista essa avaliação é bienal. No decorrer dos 2 anos. Quantas coisas aconteceram? Não. Quando nós dizemos que vamos fazer uma avaliação pastoral, a gente faz uma prova. Ou seja, a gente estanca aquele momento e ali a liderança da igreja local, na ausência do pastor, na maioria das vezes, ou da pastora, vai falar sobre seu ministério. O pastor não fala sobre a igreja, mas a igreja fala sobre o pastor e a pastora. E aí, nesse sentido, quando o pastor está de bem, está tudo legal, a pastora está num bom relacionamento com a igreja, as respostas ali são todas boas. Uma criticazinha ali, acolá, mas ele não precisa de ser um ótimo pregador, ela não precisa de ser a visitadora. Mas as pessoas, na hora de avaliar ou de fazer a prova, o teste, elas vão colocar tudo de forma bem otimista. Porém, mesmo o pastor ou a pastora realizando um bom trabalho, se ele estiver com dificuldades relacionais com um número X de pessoas da igreja, sabe o que acontece? E principalmente se parte dessa liderança for muito ligada a uma só família, né? Às vezes 1 ou 2 famílias que lideram a igreja, mas que não estão gostando muito desse pastor, ali a fala é totalmente pessimista e olha, falas que não deveriam sair da boca de líderes cristãos. Então vamos colocar um exemplo aqui, né? Eu escrevi um exemplo aqui para nos ajudar, né? Vamos avaliar um ministério pastoral. Fizemos a reunião, né? Para vocês terem ideia, só voltando aqui, uma vez eu fui fazer a avaliação de um pastor, que nós ficamos mais de 4 horas em reunião, uma reunião tensa, porque a liderança queria que eu providenciasse naquele dia ou na próxima semana, no máximo, um caminhão para levar a mudança do pastor e transferir o pastor naquela hora. Tamanha ira que eles estavam. Então imagine, a gente faz a reunião, uma leitura pragmática seria assim: o pastor propôs, a pastora propôs um trabalho e conseguiu realizar. O que ele falou? Não, ele falou que iria, no plano de ação pastoral dele, ele disse que iria fazer isso, aquilo. Então ele cumpriu o que ele disse que iria fazer. Então, parabéns, melhor pastor. Ou a leitura utilitária, né? Vamos olhar, mais pessoas gostam ou mais pessoas não gostam do jeito que esse pastor ou essa pastora realiza o seu ministério. A diferença, então, está aí. Alcançou aquele que disse que ia fazer? Ou fez mais pessoas felizes ou não? Gente, essa leitura de ministério pastoral é tremendamente pobre e nada teológico e nada cristão. A avaliação do ministério de alguém que está à frente da igreja tem que ser muito diferente. E aí é nesse sentido que eu gostaria então de convidar vocês a dar uma olhadinha no que o Zygmunt Bauman, né, ele nos apresenta como uma leitura da sociedade. Eu poderia utilizar outros pressupostos, né, que não da sociologia, eu poderia, e que não a leitura de Zygmunt Bauman, mas eu acho que ela é bem atual, e aí, dentro da minha subjetividade, compartilho com vocês, e vocês poderão também ter outros olhares. Mas o Bauman vai dizer, nós vivemos numa sociedade
que é diferente da sociedade anterior. Os modos de ser, fazer, pensar, agir eram muito diferentes há algum tempo atrás. Nós vivemos algo novo. Eu coloquei esse bonequinho aí segurando o livro, que é o primeiro livro do Bauman, né, que é o Mal-Estar da Pós-Modernidade. É o texto seminal dele, né, como ele começa as reflexões dele sobre este tema. E logo ele muda a linguagem e não utiliza mais pós-modernidade, mas utiliza a expressão líquida. Então ele vai falar modernidade líquida. E aí, a maioria dos livros dele, eu coloquei algumas capinhas aí, né? Eu tenho alguns, tive a oportunidade de ler, tenho outros em PDF, né? São textos que o Bauman vai abordar sobre o modo de viver nessa sociedade que tem uma característica bem diferente do jeito de viver das sociedades que estavam há algumas décadas aqui vivendo nesse mesmo lugar que nós. E ele vai dizer, algumas características é que a modernidade que nós conhecíamos era uma modernidade que propunha ideias sólidas, firmes, rígidas. Não havia possibilidade de mudanças. Agora, a sociedade que nós vivemos hoje tem uma característica diferente, que é da fluidez, da volatilidade, né? Volátil é o álcool, né? Você põe o álcool, ele evapora rapidinho. Da liquidez. Liquidez, lembra quando você negociava o carro ou negociava alguma coisa, né? O carro principalmente, a gente perguntava, né? Mas esse carro tem liquidez? Ou seja, se eu comprar de você e eu precisar de vender ele é um carro fácil de vender? Gente, eu já tive carro que foi difícil negociar depois. Eu tive um Verona. Gente, o Verona era um carro fantástico para mim. 1.6, econômico, tinha um bagageiro, né? Grande, mas um carrinho maravilhoso. Só que quando eu quis trocar, quis melhorar um pouquinho, quando eu fui ver o valor de mercado e a possibilidade de vender, eu tive que entregar o carro muito barato. Porque é um carro que não tinha liquidez. Eu não conseguia tornar ele vendável fácil, né? Esse mundo da sociedade hoje é o mundo das incertezas. Se antes nós tínhamos ideia das certezas, hoje nós vivemos um mundo de incerteza. Antigamente, a avó da gente, a bisavó, falava com clareza e ela tinha certeza disso. Manga com leite faz mal.com.br. Todo mundo obedecia, né? Quantas coisas nós sabemos hoje que não é bem assim, mas que antigamente se tinha uma afirmação clara. Isso sempre foi assim, sempre será assim. Então era o mundo das certezas. A gente vive o mundo da incerteza. A gente vive o mundo da insegurança, né? Ele trabalha uma ideia aqui da vigilância líquida, é muito interessante. Então, quer dizer, a gente vive extremamente inseguros, volúveis. Se antes alguém que ficava muito tempo no mesmo cargo, numa mesma empresa, essa pessoa era considerada fiel. Hoje, uma pessoa que permanece muito tempo, né, a geração Y, não tem condições, não quer ficar de jeito nenhum num trabalho muito tempo. Da ideia de estagnação. Ele precisa de crescer, né? Então, as coisas mudam num curto prazo, né, de tempo, né? As coisas têm validade curta. Gente, antigamente a gente consertava mouse de computador. A gente levava teclado para consertar. Hoje,
a pessoa vai e compra outro. Ou seja, as coisas são feitas para serem trocadas rápidas. E isso não acontece só no mundo da materialidade, acontece no mundo das relações, no mundo da amizade. O próprio Bauman, nos seus escritos e também numa entrevista que ele deu ao Café Filosófico, aqui no Brasil, né, promovido pela CPFL, ele diz lá que uma das questões que facilita você ter muitos amigos nas redes sociais é o fato de que romper estas amizades não causa dor, ou não causa tanta dor. Você fala, tenho 5.000 amigos no Facebook, mas se a pessoa posta uma coisa que você não gosta, você nem conhece ela direito, você já vai lá e deleta. Você não tem... Ter amigo dá trabalho. E quando você rompe uma verdadeira amizade, traz um sofrimento muito grande. Então, como é importante a gente pensar nestes aspectos, né? Como que nós lidamos nesse mundo de trocas rápidas, trocas de amizade, pessoas que não criam links porque sabe que já vai mudar, né? Outras características, e uma delas eu quero trazer aqui, é a do consumismo. É uma sociedade para o consumo. E é quando você faz uma análise dessa sociedade globalizada, quando você faz uma análise dessa filosofia neoliberal, onde somos seres econômicos, onde valemos por aquilo que produzimos ou consumimos. Veja se a avaliação pastoral muitas vezes não está ligada a isso. Aquilo que você produziu, você vale por aquilo que produziu ou por aquilo que você tem poder de consumo. Um mundo marcado pelo hedonismo, ou seja, pela busca do prazer a qualquer preço. Qualquer preço é o prazer. É uma ideia do egoísmo presente, né? Do egocentrismo, eu estou no centro de todas as coisas. Tentando olhar um pouquinho para o mundo da igreja, eu diria que quando a gente fala de verdade, né? O que é a verdade? Né? Se a gente for olhar de uma forma muito simples, a gente tem um tempo curto aqui de reflexão, né? Se a gente for olhar para essa sociedade que nós vivemos aqui, né? Vamos dizer aí, os últimos 1000 anos, pelo menos. A gente vê presente aí as ideias de verdades sendo proclamadas pela religião cristã. Por exemplo, no cristianismo pré-moderno, né, na Idade Média, a verdade estava vinculada à ideia da revelação de Deus, e quem tinha essa revelação de Deus era o clero. Então, o jeito que o clero interpreta a verdade é a verdade. Se alguém foge a esse princípio de verdade, é herege. E lugar de herege é na fogueira. Então, a ideia da verdade é: alguém já tem a verdade pronta e essa verdade é interpretada a partir do clero. Na modernidade, a gente passa a olhar para a ideia da verdade bíblica ou da verdade da revelação de Deus a partir das explicações da razão. É o que muito nós vivemos hoje. Nós somos uma igreja, né, igreja protestante, e nós que somos de uma linha wesleyana, nós somos uma igreja fincada nesse mundo moderno, onde a ideia da verdade está ligada à razão, onde é possível a gente explicar. Por isso, falar o que é verdadeiro, né? A gente fala que a gente só pode afirmar a partir da exegese, da hermenêutica, da homilética, né? Por isso que quando alguém vem inventar um modismo, que a gente vê que não está na Bíblia, a primeira coisa que a gente fala: me mostra isso na Bíblia. Onde que está isso? Você está inventando, né? Essa igreja moderna tem essa ideia de que a verdade é a verdade daquilo que a Bíblia
nos ensina. A sociedade pós-moderna, essa igreja da pós-modernidade, o que reina é a sensação. Ou seja, a verdade, a avaliação que eu faço do que é verdade é a partir da felicidade, da satisfação, do prazer, da completude, né? Do conforto, do consolo. Está muito ligado à subjetividade, né? Muito ligado àqueles princípios que o Bauman colocou, né? Egoísta, consumista, hedônico, egocêntrico. Então, é o próprio sujeito que acaba sendo a medida da sua verdade. Ele é a medida das suas verdades, daquilo que deve realmente ser a verdade verdadeira. E neste sentido, o que a gente tem, e aí é aquilo que eu compartilhei com vocês, tudo muito superficial, correto, né? E aí, uma das coisas que a gente vê é o que eu estou chamando aqui de customização da religião. O que é customizar? Tá ligado a muitas pessoas que têm uma leitura mais artística das coisas, né? Ela pega uma peça de roupa e vai ali, coloca algo mais, tira, corta, pinta. Aquela peça vira uma peça única. Ela foi customizada, ela foi feita e personalizada. Então o que nós temos hoje é uma leitura da religião extremamente personalista, personalizada, há uma adaptação, há uma adequação à pessoa. A pessoa, ela mesmo cria os seus pressupostos de fé, né? É o individual, é o pessoal, né? É a superficialidade ali presente. Então a pessoa se coloca acima do coletivo, se coloca acima do institucional, se coloca acima do doutrinal. Bom, eu não penso assim. Eu acho, eu penso, né? Você deve se relacionar com muitas pessoas que têm essas leituras, que é uma postura extremamente pós-moderna, fincada no indivíduo. Ele constrói o seu corpo doutrinal. Então, nós temos a mania de sermos seletivos, né? Um outro exemplo é quando nós vamos aos evangelhos, né, e pegamos só aquilo que nos interessa. E aí nós construímos o quinto evangelho. É o evangelho segundo o meu eu, né? Quem é o autor? Eu mesmo. Sou eu, né? Então, quer dizer, eu é que estou definindo. Não. Eu preciso de ter clareza. Existem verdades que estão fora de mim, fora da minha pessoa. Cristãos marcados por uma espiritualidade consumista, né? Uma espiritualidade que customiza a fé. Querem uma igreja que corresponda às suas expectativas pessoais. E se não me oferecer aqui, tem outra igreja ali que eu posso ir para lá. Então há essa relação. E essa igreja é que eu e você somos chamados a pastorear. E eu queria que a gente olhasse para essas igrejas, né? Para estes, né? Para essas pessoas que pensam assim, o pastor, a pastora faz parte do pacote dos bens religiosos, né? Foi um acordo. Eu vim para cá, nesse pacote tem que vir algumas coisas que eu quero, né? E dentre elas, o pastor tem que responder às minhas expectativas. Então, quais funções, tarefas, ações devem ser realizadas pelo pastor e pela pastora? Nesse mundo líquido, nessa sociedade de produtividade, nessa sociedade cheia de expectativas, que eu, como pastor da igreja local, tenho como responsabilidade de fazer, né? Existem várias expectativas.
Várias, muitas, não tenham dúvida disso. Existem muitas expectativas, pessoas e espaços com expectativas das mais diversas. Existem expectativas que são objetivas, mas existem expectativas que são subjetivas. Sabe, existem expectativas que estão escritas até. Agora, existem muitas expectativas que estão na mente das pessoas que se relacionam com a gente. É aquela senhora que tem um filho com problemas com droga que acha que você tem que ser expert em trabalhar com pessoas que passam por isso. É aquela pessoa da igreja que é formada em direito e que acha que o pastor, a pastora tem que entender muito de lei. É aquele que é educador na igreja e que acha que o pastor tem que ser um exímio pedagogo. É aquela... Quer dizer, quantas expectativas são subjetivas? Existem também expectativas que são coletivas. Há uma coletividade aguardando, esperando por isso, mas há também um número grande de expectativas individuais, pessoais, pessoas que estão querendo. E existem também expectativas que são institucionais, e aqui nós estamos falando da instituição a qual nós servimos. Então, eu e você, nós servimos as nossas instituições, e há expectativas das pessoas que nos lideram em nossas instituições. Agora, existem também muitas expectativas que são expectativas pessoais, né? Uma expectativa onde eu e você, né, somos avaliados. Vou contar um pouquinho do meu ministério pastoral. E aí a gente vai dar uma pausa um pouquinho para a gente retornar daqui a pouco, ok? Vou contar a minha história, minhas perspectivas a partir dos Bitmojis. Vocês viram que eu fiz os Bitmojis agora com barba? Enquanto eu estiver com barba, vou utilizar Bitmoji com barba. Mas pense bem, a igreja muitas vezes quer que eu seja, que você seja um ótimo pregador, uma ótima pregadora. Ai de nós se nós não pregarmos bem. Eles não querem dar tempo para a gente preparar, não querem nos dar tempo de ócio, tempo livre para pensar, para que a gente possa preparar bem, mas eles querem um bom sermão, né? Um outro aspecto, eles querem que a gente conheça bem a Bíblia. Pastor, o senhor já ouviu? O senhor sabe se na Bíblia e às vezes fazem leituras do Antigo Testamento de umas histórias lá que ninguém guarda na cabeça? Gente, mas nem sempre querem nos dar tempo para essa leitura. Querem que a gente seja um líder de oração, de fé, né? Querem que a gente responda às expectativas. E tem hora que esperam de nós uma palavra de poder, né? Ou uma espiritualidade desumanizada. Querem também que a gente trabalhe bastante. Não sei se você já teve experiência, eu já tive, das pessoas que analisam se você trabalha bastante pelo quanto de tempo que você fica no gabinete. E quer que eu diga? Quanto mais a gente fica no gabinete, em determinados espaços, menos tempo de fazer outras ações nós temos. O gabinete nos consome. Nos consome ou com burocracia, ou nos consome também com pessoas que se viciam a ir ali atrás, bater papo e ficar só ali passando o tempo. E existem muitas ações pastorais que não estão ligadas de jeito nenhum à burocracia, de jeito nenhum às ações públicas, aquilo que você faz ali presencialmente para que outras pessoas vejam.
ações que a gente faz que está muito no privado, né? A vida de oração, a vida de leitura da Bíblia, de preparo da palavra, visitas que você faz lá no hospital. Gente, nessa ideia de avaliar um pastor, uma pastora a partir da produtividade, como é que você vai avaliar o pastor e a pastora que nos últimos dias, né, não nesse tempo de Covid ficou mais difícil, mas eu fiz muito isso. Fui sempre pastor de igrejas cuja população idosa era muito grande. Por isso fui fazer o trabalho em velhice, né? E qual a resposta que a pastoral da igreja traz para esse mundo envelhecendo. Por isso, a outra disciplina que eu dei para vocês foi idadismo, né? Como que a gente trabalha essa ideia? Porque nessas igrejas eu acompanhei muitas pessoas nos últimos dias de vida. Auxiliei essas pessoas num processo de morte digna, né? Elas lá na UTI, no finzinho da vida, ou mesmo em casa, né? A humanização de, vamos dizer assim, de cuidados paliativos. Como é que você trabalha com pessoas onde você não fica dando palavra de ordem, né? Tá repreendido, seja curado. Não, o irmão está com 90 anos, está com câncer avançado, está com muita dor, está sofrendo. E você está ali. Como que você contabiliza isso? Você coloca no boletim informativo, na estatística? Visitei nos últimos 10 dias, 10 vezes consecutivas, o irmão fulano que está... Isso não dá. Tem coisa que não é assim. E que não responde à expectativa das pessoas. Tem gente que quer que a gente faça de tudo, né? Tem que tocar violão, tem que tocar bateria. Pastora, pastora tem que manjar de tudo. Tem que ser um comunicador, né? Se comunicar bem, esse daí é bom no que faz. Hein? Essa daí é bom. Tem que saber falar em tudo quanto é lugar, né? Onde estiver, tá ali liderando, fazendo, coloca ele ou ela ali, ele sabe fazer. Né? É aquele que está sempre pronto a se relacionar. Eu coloquei essa figurinha porque imaginei que nesse tempo agora de distanciamento, uma das formas de relacionar tem sido esse mundo virtual. E tem gente que tem tempo para o mundo virtual e querem querem que a gente fique mais tempo do que a gente consegue ficar nesse mundo. Tem gente que acha que a gente tem que estar sempre aberto para o abraço, né? Vem aqui, vem. E tem dias que eu e você, quem sabe, não estamos tão assim, né? A gente tem que estar de bom humor, né? De bem com a vida. Não, tem dia que a gente não está bem. Precisa de pensar nisso, né? A gente tem que estar na estica, né? Ai do pastor e da pastora se tiver mulambento, né? Ai se ele não tiver arrumadinho, né? Eu já vi igreja dar de presente para pastor terno, não porque gostavam do pastor, não. Porque achavam que os ternos dele era brega. Então, quer dizer, é uma questão assim, quer que a pessoa se apresente bonita, né? O pastor tem que ser um visionário, tem que entender de tudo que está acontecendo. Tem que ser aquele cara que saca todas, tem insight, vai, acontece e não acontece. Tem que ser inteligente. Ai do pastor se o pastor for fraquinho, né? Se alguém vem conversar com ele, com ela, com a pastora e ela não sabe nada. Em alguns momentos, alguns pensam que o pastor e a pastora é super-homem, que ele está acima da média, que ele é sobrenatural. Quer dizer, desumanizam este pastor, essa pastora. Querem que ele, que ela seja um super pastor, né? Um pastor sempre, um pastor encarnado. E tem gente que é tão pretensiosa que quer de verdade um santo, está em busca de um santo. Eles querem muito, muito, muito mesmo que você esteja acima da média da humanidade. E os olhares são olhares desumanizantes. Nós mesmos temos expectativas.
Então, além da expectativa da comunidade, tem a expectativa pessoal. Nós temos expectativas de companheiros e companheiras. Sabe quando você assume alguma responsabilidade, aí são seus próprios companheiros que têm muita expectativa sobre a sua função, sobre o que você vai fazer. Tem expectativa da família. Quantas vezes é difícil, né, a gente conseguir responder a certas expectativas das pessoas que estão muito próximas da gente. Temos expectativas da instituição, nós temos documentos que acabam exigindo da gente, né? Nós temos expectativas da sociedade. Eu, durante um tempo, enquanto pastor numa cidade, a instituição de ensino onde eu era pastor naquela cidade vivia uma crise grande. E quantas vezes eu chegava em algum lugar e as pessoas sabiam que eu era pastor metodista, as pessoas vinham falar de expectativas, né? E pastor, eu era pastor da Catedral Metodista, né, de Piracicaba, e aí as pessoas, pastor, mas o senhor é pastor da igreja, por que o senhor não fala? Porque expectativas de outras pessoas. Mas você não é crente? Mas você não é pastor? Como que pode? Ah, como é difícil. E aí vem então uma perguntinha que fizeram aqui, né? Em meio a tanta solicitação, né, de fragmentação pastoral. Quem sou? E aí eu falo aqui assim, né? Quem sou? Quem estou? Essa questão do ente é meio complicado, né? Tem hora que a gente começa a ler mais filosofia, a gente fica apavorado, né, com a capacidade de reflexão dos nossos filósofos, né? Por exemplo, esses dias preparando para uma outra aula, eu estava lendo um pouco do Heidegger, né? O Heidegger fala do Dasein, que é o ser aí. Quer dizer, eu só sou sendo. Eu só consigo ser o que sou sendo. Não é algo que existe pré-determinado. É sendo. Você pega o Martin Buber, que é um que eu gosto muito, do Martin Buber, que é o filósofo da relação, né? O Martin Buber vai falar, olha, nós temos vários jeitos de ser. E de ser em relação. Nós podemos ser alguém que vive a relação do eu-tu, ou alguém que vive a relação do eu-isso. Então, são algumas questões do ato de ser. Então, o ser é mais complicado da gente trazer uma reflexão, né? A reflexão que nós chamamos a reflexão ontológica. Então, eu gostaria de falar sobre o estar, sobre estar exercendo um determinado papel num determinado momento. Em algum momento você pode estar no papel de filho, de filha. No outro momento, num papel de pai ou de mãe. Você, em determinados momentos, está no papel de vizinho, de vizinha. Ou de pastor e pastora. Eu costumo dizer, né? Às vezes nós estamos num papel pastoral, né? Lá, domingo à noite, e a gente fez o sermão, está se sentindo empoderado, na unção, faz um apelo dizendo, você, meu irmão, que ouviu a palavra, você, minha irmã, quer vir à frente, receber uma oração, ou quer assumir um compromisso de fé aqui no altar, venha, eu quero orar com você, e a gente dá aquela palavra motivadora, e aí vem o médico da igreja lá, se ajoelha lá na frente, você impõe as mãos, ora sobre a vida dele. Só que na segunda-feira, você é um paciente que vai ao consultório dele. E você não chega lá dizendo assim, ó, eu sou o pastor que ora por aqueles que assumem... Não, lá você é o paciente que às vezes precisa de passar por uma secretária. Esses dias eu brinquei numa aula que eu estava dando, né? Que você precisa de passar por uma secretária pitbull. Já conheceu essas secretárias bravas de médico que não te dá espaço de jeito nenhum, né? Você não fala para ele lá que sou eu queria,
Não, eu vou falar com o doutor lá depois, agora ele não pode atender, ele está numa ligação. Né? Então, aquele tipo de barra você. Então, às vezes eu estou como paciente, às vezes estou como pastor, às vezes estou como líder, às vezes estou como liderado. Né? Como que eu estou? Às vezes estou no papel de irmão. Gente, quantos papéis a gente não tem? Então, nós não somos pastores e pastoras, nós estamos pastores e pastoras em alguns momentos. Nós somos muito mais do que estamos naquele determinado momento. Por isso, cuidado para não querer ser o que você está num determinado momento. Toma cuidado para não achar que você é o seu cargo. Não, você está num cargo. Então é muito importante isso daí. E para que a gente possa, quem sabe, melhorar um pouquinho mais, né, as nossas relações, nesses vários âmbitos de expectativas, vejam que eu estou circulando em torno da figura do pastor e da pastora, né? Porque eu não optei por falar das doenças, eu estou optando por falar de pressões em torno que podem desencadear muitas enfermidades, inclusive um número grande de trabalhos que falam sobre suicídios de pastores. Então, é muito interessante que a gente tenha clareza de que precisamos, e aqui eu uso um outro artigo. Esse artigo é de um professor meu, foi meu professor e depois foi minha ovelha. Vamos usar a linguagem mais da igreja local, né? Professor Almir. O professor Almir Linhares, ele foi meu professor quando eu estava no seminário, né? Ele e a esposa dele. E depois eu tive a oportunidade de ser o pastor da família quando estava na cidade de Campinas. Então, o professor Almir, ele escreveu há muitos anos atrás, naquela mesma revista lá que eu falei para vocês, né? Do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, falando sobre essa questão da saúde do pastor e da pastora. E ele fala então sobre a importância de investir tempo e energia para conhecer. E aí ele divide, então, nesses três blocos. Ele fala sobre o conhecer a si mesmo, o conhecer a congregação, ou seja, o espaço onde você serve, ou a instituição, e conhecer a sociedade. Eu vou passar mais rapidamente aqui, porque vocês poderão ler depois. Ele vai falar do quão difícil é nós olharmos para nós mesmos. Né? E de fato, como é difícil. Não sei se você já fez psicoterapia, mas eu acho que tem gente que gasta muito dinheiro com psicoterapia para ficar falando mal dos outros. Tá? Então fica uma dica aqui. Psicoterapia é pra gente se trabalhar. Então o importante não é se o meu chefe é mau. Eu preciso de trabalhar aí porque o jeito do meu chefe agir está me fazendo mal. Eu não consigo resolver a vida do meu chefe. Ele tira minha paz, ele tira o meu sono. E você já deve ter tido dificuldade com pessoas que às vezes te tiram o sono, te tiram a paz. Então você precisa de se fortalecer. Então a questão você não consegue mudar a pessoa. Então você vai para uma psicoterapia, uma possibilidade, para tentar se entender, para se fortalecer, para entender por que outras pessoas não se sentem tão fragilizadas frente a esse tipo de ação e eu estou. Claro, só a psicoterapia? Não, tem N possibilidades. Né? Mas fica aqui uma dica, uma forma de se conhecer, de tentar entender quem eu sou e quais expectativas que as pessoas têm sobre a minha pessoa, ou sobre o meu jeito de fazer e agir, que eu consigo responder.
tem gente que não se conhece e quer responder à expectativa dos outros. Nunca vai conseguir. Então é necessário. A gente precisa de ter coragem de se conhecer. É difícil, é. Por isso que diz, né? Algumas pessoas dizem que há momentos difíceis quando a gente fica sozinho com os nossos botões. Né? Ficar sozinho com os botões, matutando, como diz o caipira. É difícil. A gente precisa de se elaborar. Né? E como é importante este processo de elaboração. É doloroso. É doloroso. Tomar consciência de algumas questões, nossa, é doloroso. Né? Então, mas é desafiador. E também libertador. Então, esse fica aí um recado importante. Quantas vezes, por não termos coragem de se olhar, de olhar para dentro de nós, nós temos coisas mal arrumadas, mal arranjadas, mal ajustadas, e acabamos tornando isso um problema para as outras pessoas. Porque como queremos avaliar o mundo a partir de nós, aí nós achamos que as pessoas têm que pensar a partir da caixinha que nós nos trancamos e não entendemos e queremos que os outros entendam. Né? Eu acho que um aspecto importante é a gente olhar para a vida do pastor e da pastora, ou da pessoa em si, que às vezes fica refém de algumas questões que ele acha que é doutrinária, que ele acha que é uma ênfase espiritual, mas que na realidade é estar fugindo de alguns confrontos muito pessoais, muito internos. Como professor de homilética, às vezes eu falo que a gente precisa de tomar cuidado para que a inspiração dos nossos sermões não sejam firmados apenas em expectativas internas, né? Em inspirações a partir do meu interior, das minhas sensações, dos meus sentimentos, né? Às vezes as pessoas ficam mais reféns dos seus sentimentos, né? E quando vai à procura de algo, por não desenvolver, quem sabe, algumas plataformas possíveis que nos ajudem em escolhas de sermões, né? Fica refém de si mesmo, dos seus sentimentos. E muitas vezes é inconsciente. A pessoa não está fazendo por maldade, mas é inconsciente. É necessário conhecer a si mesmo. Agora é necessário a gente conhecer também o espaço onde a gente se relaciona. Sabe esse espaço onde nós falamos que as pessoas têm expectativas? Eu posso não responder às expectativas dela, mas é importante que eu conheça, que eu saiba. E até que eu possa, né, ter clareza de que não vou responder às expectativas. Eu gosto muito, vou mudar um pouquinho aqui, né? Eu sou pregador, gente, eu sou pastor, eu gosto de Bíblia, né? Então, no meio de toda essa reflexão, tem hora que vem aquele levante de pregador, né? Eu fico pensando naquele texto bíblico do coxo. Lembra o coxo lá na porta formosa do templo? O coxo bate o olho naqueles dois homens que estão vindo e que já passaram um monte de vezes na frente dele, porque eles iam no templo várias vezes no dia. E o coxo era colocado na porta todos os dias, então eles já se viram, já entrecruzaram os olhos, sei lá, muitas vezes, mas naquele dia, o texto bíblico diz que o coxo bateu o olho e tinha uma expectativa. Naquele dia, o Pedro e o João também bateram o olho nele. E é muito legal quando a gente estuda os verbos olhar, ver, enxergar ali, no grego. Não convém aqui agora. Mas há uma expectativa do coxo. E aí o coxo pede ajuda. O João, ele olha também. Então, quer dizer, eles se olharam. Mas diz o texto que o coxo continuou olhando
com a expectativa de receber alguma coisa. E daí? Você olhou e agora? E aí o Pedro, né, segundo o texto, ele vai causar uma frustração naquele coxo. Ele vai dizer assim: meu amigo, ó, versão Super Mega Master Blaster atual, versão Paulo Dias. Assim, meu amigo, perdeu, velho. Não tenho dinheiro, eu não tenho nenhum nada no meu bolso. Mas vou te falar uma coisa, cara. Uma coisa eu tenho. Eu quero falar do Deus que pode mudar a tua vida, te curar. Levanta e anda. Ou a tradução mais antiga, né? Levanta. Gente, há momentos que para abençoar as pessoas, eu fico pensando, a gente precisa de frustrar elas. Você está com muita expectativa, a gente precisa de jogar um balde de água fria nelas. Falar, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu chefe, você está esperando demais, não dou conta não, nem isso não. Ó, isso eu não consigo, mas isso aqui eu consigo. Ó, a adversativa desse, claro que no grego não é essa estrutura gramatical, né? Mas no português, essa adversativa é fantástica, né? Ouro e prata não tem, acabou. Aí ele vem, né? Sempre a segunda ideia da frase, né? Depois da adversativa é uma ideia mais forte. Mas o que eu tenho eu te dou. Levanta. Tem hora que a gente tem que dizer isso. Para um outro grupo, né? Para o grupo do G5, né? Que foi falado. Eu dei a disciplina liderança servidora e eu falei, olha, um dos princípios da liderança servidora, que não é o princípio bíblico, gente. Pensem no seguinte, liderança servidora é uma proposta do mundo corporativo. Ainda que tenha muitas ideias, não é uma proposta teológica. É do mundo corporativo. Por ter muita coisa parecida com o cristianismo, a gente acaba misturando, né? Então, seguir o princípio de Cristo como líder é uma coisa, e seguir a proposta de liderança servidora é outra. São campos diferentes, né? É estar em lugares diferentes da sala. Mas o que eu disse no pressuposto da liderança servidora, nós damos para as pessoas o que elas precisam, não o que elas querem. Essa é a lógica, né, do modelo de liderança servidora. Eu diria que no âmbito do nosso diálogo aqui, é a gente conseguir frustrar, mas frustrar com categoria, com sabedoria, com graça, né? Para eu frustrar, eu tenho que conhecer. Eu tenho que conhecer, e mais que isso, eu tenho que colocar algo, né, nesse diálogo que vale a pena a pessoa ouvir. Então pensa só em algumas questões lá do ambiente da igreja local que a gente vive e que às vezes são ignorados. Isso traz sofrimento para a gente, né? Você tem a realidade econômica. Você precisa de levar em conta, não, porque na outra igreja que eu passei, no outro corpo onde eu estava servindo, lá tinha um irmão que doava, lá tinha não sei o quê, lá tinha um ministro. Qual a realidade econômica daquela comunidade? Quais foram os líderes que passaram antes de mim? Qual que é a cultura, né? A vida cultural, sociocultural daquela comunidade? O mesmo que a gente vive num grande centro não é o mesmo de uma cidadezinha pequena do interior. Ainda que a gente viva um mundo globalizado, ainda tem muitas particularidades. Você tem que prestar atenção nas lideranças leigas, né? Eu não gosto muito da palavra leiga, das pessoas que não têm o ministério ordenado da igreja, mas que estão ali há muito tempo. Nós precisamos de olhar para a história, de como surgiu aquela igreja naquele lugar. Senão a gente chega com proposta, com ideias que são muito diferentes. Tem que pensar na questão geográfica. Como que vive isso? Então, isso são aspectos importantes que a gente precisa de levar em conta. Misturar as histórias individuais com as histórias da congregação, com a sociedade dali,
e a gente tentar entender, senão a gente desumaniza as relações na comunidade. Um outro aspecto que eu quero levar em conta é: a sociedade deve ser levada em consideração. Se eu não levo em conta esse mundo pós-moderno, essa sociedade líquida, essas expectativas de um mundo, e se eu não consigo trabalhar com isso, a tendência que a gente tem às vezes é de fugir, de se esconder. E o ato de se esconder acaba trazendo mais sofrimento ainda, né? Qual a história e o momento atual? Eu tive a oportunidade de me formar em História também, né? E, gente, como a formação em História me ajudou muito na compreensão. De vez em quando eu vejo pessoas dizendo: não, essa é a verdade, e sempre foi assim, é assim. Aí eu fico matutando: nossa, assim, sabe de nada, inocente. Ixi, alguns tempos atrás era diferente, né? Então, isso dá até tranquilidade para a gente lidar, né? E pensar quais são os desafios dessa sociedade, essa sociedade pós-moderna. Ou seja, se conhecer o lugar onde nós servimos como pastores e pastoras e conhecer a nossa sociedade. E aqui eu apresento então um breve estudo de caso, né? Gostaria de trazer aqui. Eu sou pastor metodista, então eu só posso falar do lugar de onde eu estou. Então, eu gostaria de dizer para vocês que nós temos pessoas que lideram na vida da igreja. A igreja metodista acolhe para o ministério de liderar uma congregação pessoas que são ordenadas, que nós chamamos de presbíteros, presbíteras. Nós também acolhemos num ministério que é um ministério de consagração, ele é consagrado ao ministério pastoral. E ele também dirige uma comunidade local. Nós temos também missionários e missionárias, né? Que no nosso caso nós chamamos de missionários, missionárias designados, designadas para uma função pastoral. E nós temos também evangelistas, são pessoas que, sendo ali um auxiliar do pastor local, da pastora local, vão cuidar de uma congregação, de um ponto missionário. Essa diferença, ela só acontece no mundo dos documentos. Só no mundo da burocracia. Só no mundo institucional. Porque no arroz com feijão, todos são chamados de pastores e pastoras. Então, a pessoa pode ser a maior autoridade da igreja, mas ele é o pastor, a pastora. Ou seja, esse pronome de tratamento muitas vezes utilizado no meio metodista, né? Reverendo, reverenda, pastor, reverendíssimo bispo, isso daí são pronomes de tratamento. Essa ideia do cargo para o qual você foi designado, né? Se você é um presbítero, um pastor missionário, o que pesa é a função pastoral. E aí, o que a igreja olha é para isso. Então, quando a gente olha para isso, esses títulos, eles estão ligados a quê? A nossa leitura institucional, aos nossos documentos, mas as pessoas que olham para nós, olham para o título ou olham para a nossa função pastoral? E aí, se é na igreja metodista, que é a igreja que eu conheço, e olha, sou pastor desde... Minha primeira nomeação foi em 1992. Ano que vem eu completo 30 anos de nomeação da igreja metodista. E enquanto pastor metodista, nós temos um documento maior, né, os cânones. E lá nos cânones tem um artigo que fala sobre os meus deveres. Gente, só de olhar para isso eu canso. Fala assim,
O pastor é responsável por presidir reunião do concílio, da clã, as comissões de indicação. Tem que elaborar o anteprojeto ou pré-projeto do plano local de ação missionária. Gente, tem que ministrar os sacramentos, cerimônias, orientar o material metodista de ensino, zelar pelo sermão, pregar não sei o quê, edificar, atender, aconselhar. Gol! É tanta coisa que só de ler o tanto de coisa que o documento da instituição nos impõe, fora o tanto de expectativa que nós vimos lá atrás, já cansa a beleza da gente. E aí a gente começa a ver que não consegue responder a tantas expectativas. E a pergunta que eu faço para vocês é: qual a semelhança de ser pastor de ovelhas e de ser o líder de uma comunidade? Porque, gente, uma das perguntas que eu costumo fazer, num curso que eu dei por muitos anos, quase 20 anos, quase 20 anos não. Isso, quase 20 anos. Começou em 2001, que é o programa de orientação vocacional. Por que a gente chama de pastor aquele que lidera a igreja? Gente, o que tem a ver viver no pasto, cuidando de ovelha, com liderar uma igreja? Não seria muito melhor se a gente desse outros nomes, né? Se a gente chamasse de professor, de líder, de médico, de guia, conselheiro, mestre, chefe, sei lá. Vou chamar de pastor. O que tem a ver cuidar de gente com cuidar de ovelha? E aí a gente vai buscar lá no texto bíblico, né, para entender que isso é uma tradição muito, muito, muito antiga. E essa tradição muito, muito, muito antiga, ela foi teologizada, ou seja, um jeito que o povo da época em que viviam de forma nômade e seminômade deram nome para aqueles que lideravam processos importantes, seja no clã, seja nos seus impérios, né? Seja nos seus reinos, e passaram a chamar seus líderes de pastores, tal como um pastor que cuida de ovelha. O que Israel faz é teologizar isso e dizer: quem lidera o rebanho de Deus em nome de Deus é um pastor. Deus é o pastor mor, e esses que representam este pastor mor é também um pastor. Né? Então é uma tradição longa, antiga, e eu teria muita coisa para compartilhar com vocês aqui sobre esse aspecto aí do ministério do pastor, da pastora. Agora, o que a gente precisa ter clareza é que o ministério do pastor e da pastora é um ministério na vida da igreja, não é o ministério. O problema é que nós substituímos o artigo masculino definido, né? Não, o artigo indefinido masculino pelo artigo definido masculino o. Começamos a achar que existe somente o ministério pastoral. Não, o ministério pastoral é um entre vários ministérios, e a gente teria a oportunidade, né? Eu vou passar mais rapidamente, vocês podem ler depois esses slides querendo se aprofundar, mas a gente tem um problema, é que a igreja atual é uma igreja que quando se organiza levando em conta alguns processos históricos que estão ligados muito mais à organização administrativa do que a processos teológicos, né? Então, durante muito tempo, a gente organiza a igreja como aqueles que fazem e aqueles para quem aquilo é feito. Nós temos um teólogo que trabalha isto, que é Paul Stevens, eu gosto muito dele. Ele tem um livro que chama Os Outros 6 Dias. É fantástico, vale a pena
dar uma olhada nesse texto. Ele vai dizer assim: nós acabamos assumindo essa leitura hierarquizada por uma opção histórica, mas não tem nada de teológico nisso, né? Essa divisão entre os que servem e os que são servidos, ou os clérigos e os leigos, eu não sei qual seria a outra nomenclatura, né? Mas entre o pastor e a ovelha. Mas o interessante é que quando você vai ao texto bíblico, você não encontra a palavra leigo no sentido que nós utilizamos hoje. Sabe essa ideia do leigo como quem não sabe? Essa ideia quando a pessoa fala assim, você conhece sobre isso? Você fala, não, eu sou leigo no assunto. Esse sentido não tem. Na Bíblia, às vezes que parece a palavra leigo, está aparecendo no sentido de povo de Deus, de laos, de laicato. É um termo bem digno, né? Agora, o que é importante? A gente entender que a palavra clérigo ou clero também na Bíblia não tem o significado que tem hoje de pessoas que sejam o líder do povo acima do povo. Não. O clero também está ligado a um povo. E aí então vem uma definição aqui do Paul Stevens que eu quero deixar para vocês. A igreja é um povo sem leigos, no sentido usual, né, atual dessa palavra, mas cheias de clérigos, no sentido verdadeiro da palavra, dotado, comissionado, apontado por Deus para continuar o seu serviço no mundo. Então a igreja não tem um, mas vários ministérios. Essa opção por ser uma igreja hierárquica acontece lá no final do primeiro século. Mas na época do Novo Testamento, o que nós temos nos textos bíblicos são várias organizações administrativas das comunidades. E nós podemos pelo menos apresentar duas de forma simples. A das cartas pastorais, que tem uma postura mais hierárquica, né? E a das comunidades de Paulo, né? Enquanto nas cartas pastorais você tem bispo, presbítero e diácono, não no mesmo sentido que nós temos hoje em muitas comunidades, né? Você tem na comunidade paulina esse aspecto aí do dom e do ministério